Olá, muito boa tarde a todas e a todos. Quando nós falamos em educação, temos sempre que começar por falar, sobretudo para professores, temos que começar a dizer todas, porque, como nós sabemos, há a feminização do ensino, não é? Muito boa tarde então a todas, muito boa tarde a todos. Obrigados e obrigado por estarem aqui. Bem-vindos ao Encontro Digital da Leia. Do que eu sei é o 15º Encontro Digital e isto é fantástico porque mostra que nós estamos sempre interessados e sempre preocupados com a nossa formação permanente, com a nossa formação em serviço. Às vezes dizemos que os médicos são o paradigma do que é a formação em serviço, mas eu diria que os professores também são uma classe profissional que anda sempre à procura de saber mais e de atuar melhor. Portanto, muito bem-vindas, muito bem-vindos, bem-vindos todos e vamos então começar a nossa conversa. Já sabem que eu chamo-me David Rodrigues, eu sou atualmente Conselheiro Nacional de Educação e sou Presidente da Pro-Inclusão, da Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. Sou também diretor da revista Educação Inclusiva e trabalho há muitas dezenas de anos em educação especial e em educação inclusiva. Eu sou talvez, digamos, já faço parte da mobília em termos do que é esta área de intervenção. É com muito gosto que eu estou hoje com vocês. O título que nós temos é Existe Educação Inclusiva Remota e o Futuro? E eu pensei que, antes de nós falarmos no futuro, que é importante falarmos do futuro, devíamos pensar também no que é o passado e no que é o presente. E então, talvez o que nós vivemos no passado nos ajude a perceber o presente e talvez o presente que nós temos seja, digamos, a plataforma sobre a qual nós vamos desenhar o nosso futuro. Em relação ao passado da educação inclusiva, eu gostava de chamar a atenção que a escola universal, a escola gratuita, a escola pública que nós temos hoje, é talvez a maior alavanca que nós criamos contra a desigualdade. Isto porque o que nós fazemos nas escolas públicas é cotidianamente uma promoção do que seria a equidade de todos os alunos. E quando nós falamos em equidade, muitas pessoas dizem, sim, isso é equidade, mas como é possível haver equidade se nós somos todos diferentes? E eu diria que há aqui uma diferença de concepção, porque uma coisa é sermos diferentes e outra coisa é sermos desiguais. Quer dizer que é muito bom nós sermos diferentes. Nós somos diferentes no ponto de vista biológico, nós somos diferentes no ponto de vista cultural, nós somos diferentes no ponto de vista do nosso comportamento e isso é um grande enriquecimento para nós todos, porque nos permite estar sistematicamente a aprender uns com os outros e, de certa maneira, nós tornamos-nos muito mais competentes pelo facto de vivermos em conjunto e junto a pessoas que são biologicamente, culturalmente, comportamentalmente diferentes de nós. Mas a desigualdade é outra coisa. A desigualdade tem a ver com um conjunto de condições que nós temos, que influenciam muito o nosso comportamento, mas pelas quais nós não fomos responsáveis. Por exemplo, nenhum de nós é responsável por ter nascido homem ou ter nascido mulher, ou por ter nascido numa família rica ou numa família pobre, por ter nascido negro ou ter nascido asiático, por ter nascido deficiente ou por ter nascido não deficiente. E isso é uma função, uma característica importantíssima da nossa personalidade, mas pela qual nós não fomos responsáveis. Quer dizer que eu posso ser beneficiado ou posso ser prejudicado por coisas pelas quais eu não fui responsável. E é por isso que se diz muitas vezes que a desigualdade é uma injustiça social, no sentido em que eu sou punido ou sou beneficiado pelo facto de ter determinadas características para as quais eu não fiz nada para as ter. A escola é, portanto, uma permanente frente de luta contra a desigualdade. E vocês reparem, a escola, sobretudo a escola, ultimamente,
tem assegurado direitos básicos das crianças que de outra maneira não seriam talvez assegurados. A alimentação, muitas vezes a questão da segurança das crianças, muitas vezes a questão da saúde, direitos básicos, mas também a escola tem assegurado qualquer coisa de fundamental para a equidade, que é a educação. Educar todas as pessoas da melhor maneira que nós somos capazes. Em Portugal nós temos tido um conjunto de políticas que ao longo de décadas foram construindo a escola em que nós estamos agora, a escola que nós temos agora. E é muito interessante porque este conjunto de políticas conduziu a nós não termos escolas de inclusão, no sentido em que todas as nossas escolas são escolas de inclusão. Os 812 agrupamentos que nós temos em Portugal, todos eles são agrupamentos de inclusão. Não temos que andar à procura de uma escola de inclusão. Quando vemos uma escola pública, sabemos que essa escola tem o compromisso, tem o objetivo de ser uma escola inclusiva. E também esta política levou-nos a que nós não tenhamos alunos de inclusão. Às vezes nós dizemos que aquele aluno é de inclusão e eu gosto de perguntar, bom, se esse aluno é de inclusão, os outros alunos são de quê? De que é que eles são? E isto chama-nos realmente a atenção para este esforço que nós fazemos em Portugal de fazer com que nós não tenhamos escolas específicas para a inclusão, mas que todas as escolas possam proporcionar esta resposta da inclusão. Não irei falar, obviamente, mais especificamente. Olhem que bonita esta imagem, não é? Esta imagem que nós estamos com tantas saudades, duas crianças a abraçarem-se uma à outra. Já faltou mais. Vamos a isso. Mas gostava de vos falar um pouco sobre, não o conceito de educação inclusiva. Aliás, há pouco eu estive a falar sobre a diferença e a desigualdade, dizer que uma coisa é a diferença e outra coisa, como vem no diapositivo, é a desigualdade que tem a ver com esta questão. Mas podíamos regressar a este conceito de educação inclusiva, dizendo que, eu não vou repetir os conceitos, nós já todos ouvimos muitas definições e muitos conceitos de educação inclusiva, mas gostava de conversar convosco sobre três aspectos que me parecem particularmente importantes. O primeiro é que a inclusão tem a ver com participação e com pertença. E participação tem a ver com o facto de eu ter que criar nas escolas ambientes que são ambientes de participação. Não basta estar na escola, não basta ter chegado à escola, não basta ter acesso à escola. A inclusão tem a ver com a participação em todas as atividades da escola, mas em particular e em especial em tudo o que diz respeito à aprendizagem, em tudo o que diz respeito especificamente à educação. E obviamente o sentido de pertença também, que é todo o nosso esforço, é no sentido em que todos os nossos alunos, em que todas as pessoas que estão na escola sintam que pertencem à escola. Não estão na escola só porque sim, só porque estou de passagem. Não, eu pertenço à escola. E o primeiro aspecto da inclusão que eu gostava de falar convosco é este. A inclusão tem a ver com participação e tem a ver com pertença. A segunda questão que eu gostava de vos falar é que a inclusão implica necessariamente um esforço da escola para chegar perto dos alunos. Isto é, não adianta a escola colocar um conjunto de metas, um conjunto de como se fosse uma fasquia, de salto em altura, não é? Eu colocar a fasquia num certo nível e dizer toda a gente tem que chegar aqui. Não adianta isso. Nós sabemos que há alunos que a fasquia está muito baixa para eles e outros alunos para a qual a fasquia está muito alta. Nós precisamos de uma escola que vá sempre ter com os alunos. Uma escola que mude em função dos alunos que tem, porque é fundamental que nós tenhamos esta perspectiva de inclusão em que não é só o aluno que se aproxima da escola, mas em que a escola também se aproxima do aluno. Uma terceira questão que eu penso que é muito importante é a questão dos recursos. Muitas vezes nós dizemos, sim, a inclusão, sem dúvida, e os recursos? Sem dúvida que os recursos são importantes. Nunca me ouvirão dizer que os recursos não são importantes. Os recursos são, muitas vezes, decisivos em relação a ter uma boa política de inclusão ou não ter uma boa política de inclusão, prestar um bom serviço educativo ou não prestar um bom serviço educativo.
Mas eu gostava de realçar que a inclusão é um recurso em si próprio. Isto é, a inclusão precisa de recursos, mas ela é em si própria um recurso. E vocês imaginem o que seria um professor a fazer uma receita educacional, uma prescrição, uma recomendação educacional, em que dizia: este menino precisa de apoio a português, precisa também de algum apoio a matemática e, sobretudo, precisa de inclusão. Porque a inclusão é efetivamente esta grande ferramenta, esta grande alavanca que pode dinamizar, que pode melhorar, que pode, sem dúvida, fazer uma diferença na vida de todas as pessoas e, especialmente, já falaremos mais adiante, dos alunos que têm mais dificuldades. Isto era o que eu vos queria dizer sobre o passado. O que o passado nos trouxe foi isto. Foram escolas que têm esta política de inclusão e escolas que se estão a procurar desenvolver dentro destes conceitos do que é a inclusão. Mas gostava também de vos dizer que no presente, na situação presente, nós tivemos qualquer coisa que alterou em muito a nossa escola. Isso estamos muito conscientes disso. Por vezes aparecem pessoas a dizer: eu não sou favorável a esta educação à distância. Eu gostava de vos confidenciar que eu acho que o que nós estamos a viver não é educação à distância. Em 1987, vejam lá, eu coordenei na altura um polo do projeto Minerva, um projeto que tinha a ver com tecnologias da informação e comunicação, como se dizia na altura, as TIC. Informação e comunicação, hoje em dia diríamos tecnologias digitais, não é? Mas na altura dizíamos tecnologias de informação e comunicação para crianças com condições de deficiência. E já nessa altura nós sabíamos que a educação à distância não era simplesmente dar aulas em frente ao computador. A educação à distância tinha que ter todo um conjunto de estruturas, tinha que ter a aceitação dos alunos, tinha que ter o recurso a outros instrumentos, tinha que ter modalidades que permitissem outras formas de aprendizagem que não fosse simplesmente dar aulas em frente ao computador. Portanto, o que nós estamos a viver agora não é uma situação de educação à distância ou de ensino à distância. Eu diria que, até de certa maneira, é um ensino doméstico apoiado. Isto é, de repente, as crianças foram para casa e eles começaram a ter, em grande parte, outra vez os pais como sendo agentes importantes da sua educação, não é? Só que no ensino doméstico, aliás, um ensino que tão polémico é, mas no ensino doméstico são só os pais que fazem isto. E por isso é que eu diria que às vezes é um ensino doméstico apoiado, em que as famílias de repente começaram a ter uma enorme relevância. Vocês já viram até a ironia do assunto. Nós sempre procuramos trazer as famílias para a escola e agora levamos a escola para as famílias, não foi? Portanto, fizemos este ensino doméstico apoiado. E eu acho que é um ensino de emergência. O Javier Aragay dizia: nós estamos a viver um ensino de emergência. Eu, no outro dia, num webinar, disse que nós estamos, neste momento, a rasgar lençóis para fazer ligaduras. Nós estamos num ensino de emergência. E quando se nos perguntassem em fevereiro de 2020, nós não saberíamos o que era preciso fazer e, de repente, nós tivemos que rasgar lençóis para fazer ligaduras. E aí é realmente, deixem-me dizer, é um esforço espantoso que as escolas no seu conjunto fizeram, que as famílias no seu conjunto fizeram, que tantas entidades no seu conjunto fizeram para que esta situação não fosse pior, não fosse uma situação ainda mais gravosa para todas as pessoas que estavam implicadas nela. Em relação ao presente, há esta pergunta sistemática: mas a forma de educação que nós temos agora, esta forma que eu disse há pouco, o ensino doméstico apoiado ou o ensino de emergência, este tipo de educação que nós temos agora agrava a desigualdade? Eu penso que só há uma resposta. Claro que sim. Claro que agrava a desigualdade. E quais são os fatores pelos quais nós podemos dizer que agrava a desigualdade? Em primeiro lugar, e deixem-me dizer que eu tenho visto isto pouco desenvolvido, é porque este ensino confina a criança à família.
Quer dizer que o facto da criança ficar confinada à família é sempre um empobrecimento para esta criança. Porquê? Porque as famílias são, por natureza, muito mais restritas em termos culturais, muito mais restritas em termos de hábitos, muito mais restritas em termos de diversidade do que é a escola pública. E, portanto, qualquer pessoa que fique circunscrito, que fique fechado, que fique confinado na sua família, isso pode constituir uma desvantagem para ela. E claro que esta desvantagem aumenta ainda com o facto da criança ficar confinada em famílias que, por exemplo, não valorizam muito a escola, em famílias que têm condições difíceis de vida, condições que lhe dificultam muito a questão da privacidade, a questão até do apoio aos alunos em casa. Portanto, uma questão que aumenta a desigualdade é, sem dúvida, este confinamento às famílias. Mas há outros fatores que contribuem para este aumento de desigualdade. Por exemplo, a pobreza da interação. Nós não temos dúvida que este ensino de emergência é um ensino que é muito mais pobre em termos de interação humana. Nós desenvolvemos-nos ao longo de milhares e milhares de anos a olhar uns para os outros, a tocar uns nos outros, a abraçar-nos uns aos outros, a perceber através da comunicação uns com os outros se o que nós tínhamos dito fazia sentido ou não fazia sentido e ter um feedback imediato da nossa comunicação. Desenvolvemos muito as nossas relações, muitas vezes, como se diz no Brasil, a jogar conversa fora. Conversar sobre isto e sobre aquilo, e tão importante que isso é para nós desenvolvermos os nossos laços. Neste momento nós estamos com esse empobrecimento ao nível do que é a nossa interação. E uma questão também que é muito importante é a questão da motivação e da personalização. Sem dúvida que o facto de nós não estarmos presencialmente uns com os outros afeta a motivação. Muitas vezes nós motivamos-nos simplesmente pela observação dos outros, por ver o que os outros estão a fazer, incentivamos-nos ao ver o que os outros estão a fazer e isso afeta a nossa motivação e também a personalização do ensino. Quer dizer que o ensino presencial está muito mais atento às dificuldades que aquele aluno tem e pode atalhar essas dificuldades, pode procurar minimizar essas dificuldades praticamente em direto, imediatamente. E é por isso que o ensino que nós estamos a viver agora é, sem dúvida, um ensino mais pobre e que aumenta a desigualdade. Uma outra questão é o ensino que nós temos agora afeta a inclusão. Começamos agora a aproximar-nos mais da questão da inclusão. Claro que sim, claro que sim. Algumas pessoas perguntaram, mas será que esta forma de educação elimina a inclusão? Eu diria que não elimina, no sentido em que vamos regressar àquilo que eu disse antes. A inclusão tem a ver com participação e tem a ver com pertença. E é muito importante nós sabermos que talvez a participação e a pertença não tenham sido completamente varridas deste sistema de educação. E, portanto, nós precisamos também de pensar que o que nós temos que avaliar agora em termos do que são as percas da inclusão tem a ver com a inclusão que nós tínhamos antes. Vou-lhes dar um exemplo. Uma mãe, eu tenho recebido muitos contactos de famílias, uma mãe há pouco disse-me, sabe que a minha filha está numa situação agora de completo abandono. Depois que começou esta situação, completo abandono. Eu disse, mas abandono como? Ela não tem contacto com os colegas dela da turma. Eu disse, e em que situação é que ela estava? Ela disse, ela estava numa unidade. E eu perguntei quanto tempo é que ela estava na unidade. Ela praticamente estava todo o dia na unidade. E vocês reparem, o que eu quero dizer é que nós temos que avaliar o que nós perdemos ou o que nós ganhamos em função da situação que nós tínhamos. E muitas vezes nós temos situações em que nós ficamos mais preocupados com a inclusão, mas que de certa maneira são situações que já vinham de trás. Eu fico muito mais preocupado com crianças, e tantas que elas são, que tinham contacto com todos os seus colegas da turma e que de repente deixaram de ter esse contacto ou viram esse contacto minimizado. E, portanto, nós temos que pensar que a inclusão que se perde deve ser avaliada em função da inclusão que se tinha.
Mas afeta a inclusão esta situação que nós estamos a viver? Resposta: sim, claro que sim. E estão na nossa mão, e o grande esforço que nós temos de fazer é para afetar o menos possível. Uma questão a seguir é: como é que são afetados os alunos com dificuldades? Eu penso que todos nós temos a noção que os alunos com dificuldades são talvez os alunos mais afetados. São os alunos mais afetados. E porquê? São mais afetados porque eram alunos que viviam mais dependentes do que seria a motivação, do que seria uma motivação que era trazida pela interação humana. Alunos que estavam mais dependentes do afeto, mais dependentes da relação, mais dependentes de intervenções específicas que eram feitas com eles, mais dependentes também de um ensino mais personalizado. E, portanto, são certamente estes alunos que se sentem mais afetados, que são mais afetados por esta situação que nós estamos agora a viver. Uma questão que muitas vezes não tem sido abordada e que eu penso que é importante é que nós repousamos muito mais agora na autonomia e na responsabilização dos alunos. Isto é, no ensino presencial, nós assumimos que há uma parte da autonomia e da responsabilização dos alunos que é incentivada, que é, entre aspas, controlada, que é incentivada pelos adultos. Mas quando de repente a escola deixa de existir, nós passamos a confiar muito mais na autonomia e na responsabilidade dos alunos. E reparem também que isto é mais uma pressão, eu diria, uma injusta pressão sobre alunos com dificuldades e que muitas vezes têm maiores dificuldades na sua autonomia, no sentido de eles poderem organizar o seu dia, de organizar o seu trabalho, e na sua responsabilidade, no sentido de eles ficarem, digamos, responsáveis por completar o trabalho, por apresentar o trabalho, por, de certa maneira, terem que colocar em si próprios tudo o que durante muito tempo era da responsabilidade de outras pessoas. Eu recebi várias questões que foram colocadas para este webinar e eu vou dizer, é impossível responder a todas, mas eu selecionei algumas destas questões que eu gostava muito brevemente de abordar. Uma primeira questão era: e os recursos? Onde é que estão os recursos digitais para nós trabalharmos? E eu digo, claro que nós estamos, e isto é talvez um dos benefícios, nós ficamos mais conscientes de tantos recursos que nós temos. Eu vou-lhes dizer, eu antes de haver esta pandemia, eu não fazia ideia que havia tantas formas de contactar uns com os outros. Eu falava muito através do YouTube, de vez em quando, até às vezes para provas académicas, mas eu não sabia que havia o Google Classroom e o Teams e o Zoom e 30 por uma linha. E, portanto, esta questão ajudou-nos muito a perceber que há muito mais recursos e que esses recursos, por exemplo, há plataformas que nós não conhecíamos e que têm uma quantidade e uma qualidade incrível e que nós podemos selecionar para isso. Lembro-vos, por exemplo, as plataformas de Direção-Geral de Educação, onde há imensa coisa para encontrar. As plataformas da RTP, a Rádio e Televisão, têm imensos programas que estão disponíveis e que são de um altíssimo valor educativo. A Fundação HCAN, as plataformas, digamos, digitais de diferentes editoras e de diferentes entidades, é um grande acervo, é uma grande riqueza que nós temos para ir procurar isso. Muitas pessoas perguntaram também, algumas pessoas, o que é que se pode fazer para minimizar esta situação que nós estamos a viver. Eu diria que a melhor maneira de minimizar esta situação é nós fazermos o melhor que nós podemos fazer. E é interessante que às vezes nós achamos que o melhor que nós podemos fazer não chega. Às vezes nós achamos que não chega, às vezes porque também colocamos o nível demasiado acima, mas achamos que o que nós podemos fazer não chega. Mas eu queria dizer que é muito importante nós fazermos o melhor
que nós conseguimos fazer. E nós temos visto, por exemplo, ao nível dos professores de educação especial, ao nível de tantas escolas e de tantos agrupamentos que têm inventado coisas extraordinárias. Isto é, há agrupamentos que, dentro das condições sanitárias que nós vivemos, têm feito visitas a crianças que estão em casa e que vão visitar as crianças e saber o que é que se passa e perguntar às famílias o que é que se passa. Nós temos visto que há contactos através de telefonemas quase permanentes, sistemáticos, para casa a perguntar o que é que se passa, o que é que precisa, vou mandar, etc. Nós vimos que há um conjunto de estruturas do nosso país que não estavam vocacionadas para a educação e que de repente começaram a ajudar a educação. A polícia está a levar, em algumas situações, está a levar trabalhos à casa de crianças que de outra maneira não os podiam ter. Temos bombeiros, temos escoteiros, temos tanta gente a fazer isto. E isto foi qualquer coisa que eu penso que nós aprendemos nesta pandemia, é que este assunto não é um assunto do Ministério da Educação, não é um assunto só da educação, é um assunto de todos nós. Não há muito tempo eu estive com um presidente de uma Câmara que dizia: sabe, eu já gastei 300 mil euros por causa da pandemia. E eu disse: gastou? Empregou 300 mil euros, não é? Como é que nós podemos considerar isso um gasto? O dinheiro da Câmara Municipal, se for emprego em educação, é certamente muito bem empregue. Isto foi qualquer coisa que nós aprendemos nesta perspectiva de ter toda a sociedade a responder. E nós vimos nas escolas, foi muito interessante, que os CRIs, os Centros de Recursos para a Inclusão, não foram desativados e continuaram a trabalhar, e muitos deles a trabalhar em proximidade com as crianças com dificuldades. Tivemos os professores de educação especial. Os professores de educação especial estiveram não só em trabalho com os seus colegas, mas estiveram muitas vezes no ensino direto com os alunos com dificuldades, e também não largaram o seu lugar, não largaram os seus alunos. Ninguém largou os seus alunos. E penso que quando nos perguntam, mas então o que é que nós podemos fazer para diminuir esta situação? Eu disse, vamos fazer o melhor que nós podemos fazer. E nós descobrimos, isto foi interessante também, nós descobrimos que existem todo um conjunto de estruturas à nossa volta que reconhecem que a educação não é só a educação das escolas, não é só a educação do Ministério da Educação, mas quando a educação fica em perigo, acho que toda a gente reconheceu que era preciso que toda a gente se mobilizasse. Perguntam-me algumas pessoas, e o que fazer no próximo ano? O que fazer no próximo ano letivo? Eu também não sei, acho que é uma questão que vale a pena nós discutirmos. Mas gostava de vos deixar uma opinião que é que nem sempre mais é mais. Muitas vezes nós estamos com esta preocupação, bom, mas então ficou alguma parte do programa para dar e o que é que se vai fazer? Nós temos que recuperar esta parte do programa. Eu queria vos lembrar um amigo meu que é sociólogo, aliás, um sociólogo conhecido, e que no outro dia me dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia-me, quando eu fiz o meu curso de Sociologia, na altura houve um conjunto de problemas na minha faculdade e eu estive um ano sem aulas. E eu disse, e então? E ele disse, foi o melhor que me pôde acontecer, sabes? Porque eu aprendi imensas coisas. Nós aprendemos coisas que não teríamos aprendido, certamente, se tivéssemos as aulas. E, portanto, eu gostava de dizer que talvez esta preocupação que nós temos, às vezes parece que aparecem os ourives do currículo. Falta um grama aqui, aquele conteúdo falta ali. Eu acho que nem sempre mais é mais. E nós talvez tenhamos uma oportunidade no princípio do próximo ano, de começar calmamente a pensar no que é compreender de outra maneira, do que é relacionar os conhecimentos de outra maneira, do que é consolidar os nossos conhecimentos de outra maneira. E talvez isso seja mais importante, mais útil do que simplesmente nós estarmos obcecados com aqueles 2 itens do programa que não foram dados. As pessoas, e isso é uma preocupação que eu compartilho, pessoas que são, por exemplo, pais, que são familiares,
e até escolas que trabalham com meninos que têm, ou meninos e meninas que têm grandes dificuldades. Falo, por exemplo, meninos que têm perturbações do espectro do autismo, ou meninos com multideficiência, e, portanto, alunos que estavam a ter um programa relativamente sistemático e que neste momento podem ter perdido algumas das aquisições que fizeram. Isto é, sem dúvida, uma perca enorme e eu nunca perdoarei ao vírus ter-nos feito isso. Nunca perdoarei ao vírus que nos tivesse feito isso. Mas nós temos que procurar recuperar da melhor maneira possível este trabalho que, olha, que nós às vezes também vivíamos com as férias de verão, com as férias mais prolongadas, às vezes com doenças das crianças, e que nós tínhamos muitas vezes de recomeçar, de voltar ao ponto de partida. E eu penso que isso que é também um aspecto importante e que nós temos que pensar como é que temos que desenvolver isso. E acho que é muito importante, nesta situação em que nós estamos ainda, neste presente em que nós estamos, nós desenvolvermos a cooperação. Não há muito tempo um professor dizia-me: eu nunca falei tanto com os meus colegas como agora. Isto é, a partir do momento em que eu tive de planear aulas, que eu tive de mandar material para casa, a partir do momento em que nós começamos a pensar como é que ia ser esta educação, eu de repente senti a necessidade de falar mais com os meus colegas. Oxalá que nós não nos esqueçamos do bom que foi falarmos com os colegas, do importante que foi nós conseguirmos articular as nossas atividades com os nossos colegas. E finalmente chegava à terceira parte da minha intervenção, que é o futuro. O futuro. E quando nós pensamos no futuro, eu até trouxe aqui qualquer coisa para me ajudar nesta parte, que é uma bola de cristal. Realmente é muito importante nós olharmos para a bola de cristal para perceber o futuro. O que é que eu quero dizer com isto? Que é muito difícil nós falarmos do futuro, sobretudo nesta situação de uma grande insegurança, de uma grande incerteza em que nós estamos. Não só uma incerteza sanitária, mas também nós vamos percebendo, aliás, Edgar Morin já nos tinha chamado a atenção para isso, para que nós vivemos numa sociedade que é uma sociedade muito complexa e por isso nós temos sempre resultados muito imprevisíveis, não é? E portanto, o que é que será? O que é que será em setembro? O que é que será setembro? E eu gostava de vos falar um pouco em setembro. Eu tenho dito que em setembro há duas expectativas que eu penso que não devem ser criadas. A primeira expectativa é que tudo vai mudar. Isto é, em setembro a escola vai ficar irreconhecível. Nada do que se passou até agora se vai passar a seguir. Vai ser uma verdadeira revolução. Outra questão é nós pensarmos isto não vai mudar nada. E é interessante nós pensarmos que o que se passou até agora foi um pouco como sair um airbag. Uma vez eu vi um acidente de carro em que um carro bateu no outro e saiu o airbag de um dos carros. E a pessoa que estava nesse carro, que felizmente não ficou ferida, que estava no carro onde saiu o airbag, quando ele saiu do carro, a grande preocupação que ele tinha era ver se conseguia meter o airbag dentro do buraquinho de onde ele tinha saído. Era a grande preocupação dele, que era, será que o airbag vai caber no sítio de onde ele saiu? E eu penso que o que nós estamos a viver agora ajuda-nos a perceber que nós vivemos uma situação que, se nós tirarmos as conclusões dela, nos vai ajudar a viver qualquer coisa de diferente, nos vai procurar acelerar algumas das questões que nós muitas vezes pensávamos que há muito tempo se deviam ter passado na educação e que agora, de repente, elas se tornaram muito mais pertinentes, tornaram-se muito mais urgentes que elas se possam passar. E eu falar-vos-ia talvez de 5 alavancas que eu espero que a partir de setembro nos ajudem a levar a nossa educação mais para a frente. A primeira questão tem a ver com o plano tecnológico.
Há tanto tempo que nós andávamos a dizer que era preciso nós tratarmos melhor o nosso plano tecnológico na educação. E nós víamos escolas que tinham equipamentos, mas que não tinham rede. Ou que tinham equipamentos, mas estavam desatualizados. Ou que tinham equipamentos, mas não eram para todos. E nós precisávamos, talvez, depois desta situação em que nós vivemos, nós precisávamos certamente de levar adiante um efetivo e um útil e um eficaz programa tecnológico para as escolas, em que nós tenhamos computadores, em que nós tenhamos rede, em que nós tenhamos formação. E formação, reparem, formação para alunos e para professores. Esta ideia que os alunos estão completamente preparados para trabalhar com plataformas digitais é onírica, não é verdadeira. Muitos alunos funcionam bem com o smartphone, mas têm dificuldades depois quando é preciso ir para outros níveis do que é esta educação através das tecnologias. Formação para professores, sem dúvida. Formação para professores. Eu lembro o projeto Magalhães, o projeto que se desenvolveu há uns anos atrás e que era um projeto, portanto, que tinha esta aura de modernidade e que eu acho que era importante, não é fazer um Magalhães 2, era sobretudo era nós pensarmos como é que nós podemos acabar a viagem do Magalhães. O Magalhães, o nosso navegador, também morreu nas Filipinas, não é? A viagem dele teve que ser acabada. Está na altura agora de acabar a viagem do Magalhães. Certamente de outra maneira, com mais formação, com avaliação, que foi uma questão que o projeto Magalhães não teve e que era preciso ter. Nós sabermos que estamos a investir num plano tecnológico para isto, para aquilo o que foi feito. Era muito importante nós termos um plano tecnológico que fosse um plano eficaz para não voltarmos a ficar expostos a esta situação de alguma acrescida desigualdade que tivemos agora. Em segundo lugar, eu penso que setembro tem que nos reforçar a autonomia das escolas. E a autonomia das escolas é importantíssima porque eu acredito nas escolas. Eu tenho confiança nas escolas. São as escolas que têm a melhor informação, que têm o melhor conhecimento sobre a realidade em que elas estão. E nós podemos dizer, há escolas que não têm, mas mesmo que não tenham toda a informação, têm a melhor informação que se pode ter sobre o que é preciso fazer naquele contexto. E, portanto, eu tenho que ter confiança e tenho que dar autonomia às escolas. E são as escolas, certamente, os agrupamentos de escolas, que têm, às vezes, centenas de pessoas licenciadas em Ciências da Educação, com mestrados em Ciências da Educação, pessoas com imensa experiência, em quem é que nós podemos depositar a nossa confiança mais do que nas escolas. E há pessoas que dizem, pois, mas na minha escola tem problemas, pois, mas vamos resolver esses problemas no contexto da escola. Porque se isso não for resolvido no contexto da escola, é muito provável que não possa ser resolvido em mais lugar nenhum. E é por isso que é tão importante nós pensarmos nesta questão da autonomia das escolas. Precisamos, sem dúvida, de fazer um reforço e uma racionalização de recursos. Precisamos de mais recursos. Em relação às crianças com dificuldades, precisamos, talvez, de aproveitar este impulso para repensar os centros de recursos para a inclusão, que há tanto tempo se diz que precisavam de ser repensados em termos do seu funcionamento, em termos do seu financiamento, em termos de várias questões. Precisamos, sem dúvida, de fortalecer as escolas ao nível, por exemplo, do que é a valorização profissional de todas as pessoas que trabalham nas escolas. Nós não podemos continuar a contemporizar com uma situação em que todas as pessoas, os professores sobretudo, se sentem desvalorizados e se sentem muitas vezes tristes e se sentem desmotivados. E eu muitas vezes pergunto, são estas pessoas tristes e desmotivadas que podem ensinar pessoas que estão na flor da vida, que estão na força da sua aprendizagem? Precisamos, portanto, também de fortalecer as escolas. E precisamos também de ter uma atitude diferente em relação aos alunos, pensar nos nossos alunos. E pensar nos nossos alunos quer dizer que nós temos que dar mais valor, mais importância, mais relevância, mais consequências à voz dos alunos. Nós temos que ouvir mais os alunos.
nós temos que incentivar mais a sua autonomia e a sua responsabilidade. Eu penso que os nossos alunos têm sido pouco ouvidos. E quando são ouvidos, o que dizem é pouco considerado nas nossas escolas. E eu considero que a opinião dos alunos pode ser, esse sim, um importante catalisador de mudança. Porque, de certa maneira, nós dizemos isso sempre em função das empresas. Dizemos, pois, o cliente tem sempre razão. Eu acho que o aluno não é um cliente, mas como é possível nós desenvolvermos projetos de inovação, projetos de modificação da educação, sem ouvirmos os alunos, sem termos consideração pelo que eles dizem, o que eles acham que se devia aprender e como é que se aprende melhor? E não estou a dizer que os alunos falem sempre a verdade e que nós vamos copiar aquilo que eles disseram, mas temos que os ouvir, porque eles são uma parte importante, uma parte imprescindível no que nós podíamos considerar que é esta equação. E, portanto, de certa maneira, eu realçaria que a escola que nós temos, a escola que nós queremos em setembro, é uma escola que tem, sobretudo, de apostar nestes 3 níveis. Tem que apostar na socialização. E nós temos que regressar à grande alegria de estar juntos, à grande alegria de nos abraçarmos, à grande alegria de pregar partidas uns aos outros, de brincar uns com os outros. Isso é fundamental. Não há escola nenhuma, não há ensino doméstico nenhum, não há emergência nenhuma que possa substituir o que é uma escola presencial e esta grande força que é a nossa socialização. Precisamos de uma escola também para melhorar o nosso respeito pela diversidade, sem dúvida. Isto é, a escola presencial ajuda-nos a perceber o grande respeito que nós temos de ter por formas diferentes de pensar, que temos por formas diferentes de atuar. Não quer dizer que nós concordemos completamente com elas, mas nós temos que aprender com elas. Respeito e diversidade. E uma escola que, ao fim e ao cabo, é importante para tudo. É uma escola que é importante para tudo. Inclusivamente, de uma forma inclusiva, é importante para aprender. Também é importante para nós aprendermos, mas também é importante para nós pensarmos em tudo o que está à volta. Utilizando uma imagem que nós vemos muitas vezes nos nossos computadores, eu diria que a inclusão está a carregar. Está a carregar. Quer dizer, nós estamos no meio de um processo, no meio de um processo em que nós estamos a desenvolver a inclusão. E a inclusão é uma construção permanente. Eu nunca gostei das escolas que dizem isto é uma escola inclusiva. Nunca gostei de alguns professores que dizem eu sou completamente inclusivo. E eu penso que nós temos de ter, ao mesmo tempo, esta humildade de pensar que nós estamos no caminho. É interessante pensarmos que os caminhantes são, por natureza, humildes. São as pessoas que estão a fazer um caminho. São as pessoas que sabem que não estão no sítio onde partiram, mas que ainda lhes falta muito para chegar ao lugar onde eles vão chegar. Esta humildade, esta perspectiva de eu perceber que eu estou num caminho, que eu estou a caminhar para chegar à inclusão, acho que é fundamental para nós chegarmos lá e para chegarmos bem lá. E por isso é que nós estamos neste processo ainda de loading, de carregar a inclusão. E eu espero que aquela parte branca que está ali no slide cada vez seja maior, cada vez nós possamos aproximar-nos mais. Eu não digo do fim, porque quando nós chegarmos àquele fim, eu penso que depois vai ficar maior o caminho. É um caminho que talvez nós nunca lá cheguemos, mas é um caminho que nós temos forçosamente que trilhar. De certa maneira, gostava de realçar também a importância do que é nós irmos trabalhar na escola onde ela está e com as condições que ela tem. De certa maneira, é nós pensarmos na escola numa perspectiva situacional. Dizer, nós temos que trabalhar na escola tal na situação em que ela está. Mas eu acho que a escola devia ser isso. Acho, vamos lutar para isso. Mas neste momento o que eu tenho de fazer é trabalhar com a escola onde ela está
e como ela está. E vocês reparem, quando nós ouvimos falar em escolas que estão a ter boas experiências, que fizeram isto, que fizeram aquilo, nunca são escolas que nós digamos, pois, é que o Ministério da Educação pôs lá 500 mil euros, pôs lá mais 18 professores. Não. Essas escolas que fizeram coisas bem feitas foram escolas que aproveitaram da melhor maneira os recursos que tinham, que puderam mobilizar outros recursos que consideraram essenciais e que, sobretudo, olharam para a educação de uma forma otimista. E eu penso que não se pode olhar para a inclusão e para a educação de outra maneira que não seja otimista. Podemos certamente esperar muito mais de pessoas que estão disponíveis para ver o que falta e para trabalhar para o que falta, do que aquelas pessoas que estão paralisadas porque acham que o que falta não as deixa trabalhar e não as deixa mexer-se. Gostava de deixar convosco esta última palavra, que é uma palavra de confiança, uma palavra de esperança no que nós estamos a fazer, em tanto esforço que tem sido feito por professores, pela comunidade escolar, pelas famílias, por tanta gente que tem feito este esforço para que a inclusão seja efetivamente o que está a ser tão dito agora, não deixar ninguém para trás. Não deixar ninguém para trás. Isso não significa, muitas vezes, que nós temos a certeza absoluta que tudo o que seria preciso está a ser feito com essa pessoa. Nós, se fizermos tudo o que nós possamos fazer, acho que estamos a fazer muito próximo do que é a nossa missão, muito próximo do que é a nossa profissão, fazer o melhor que conseguimos fazer. E pronto, seria por aqui. Muito obrigado pela vossa atenção. Em breve penso que vão receber os materiais e os certificados desta ação e eu queria desejar a todos um bom trabalho, um trabalho que vos encha a vida, que vos preencha a vida. Muito obrigado e boa semana para todos.